É como um carro. You enter the car, Você entra no carro and the Holy Spirit turns on the engine so you can e o drive. Espírito Santo liga o motor para que But você you need possa to believe. dirigir, mas você precisa You acreditar. need to believe Você precisa that that's going to acreditar happen. que é isso que irá Today is the acontecer. day Hoje é o For you dia to enter the car para que você entre o carro and says, "Let's go, Holy e Spirit. fala: vamos, Espírito I want to Santo, live a life of hope eu quero viver uma vida de esperança, because you have empowered." porque você tem us to do that. nos empoderado para fazermos isso. It is activated by the Holy Spirit. Isso é ativado pelo Espírito And Santo. obviously, Jesus is our hope. E, obviamente, Jesus Cristo é a nossa esperança. When you go to Colossians Quando você vai até Colossenses 1:27 at the end, 1:27, no finalzinho, the Word of God says, a palavra do Senhor nos fala: Christ in you, Cristo em você, the hope of a glory. esperança da glória. If you have Jesus, Se você tem Jesus, you have hope, você tem esperança. the hope of glory A esperança da of glória, our salvation. da nossa salvação. That's why I said that hope is not Por self-generated. isso que eu falo que a esperança não é autogerada, Hope comes from one source, e a esperança ela vem de uma única fonte: Jesus Christ, our Jesus Lord and Cristo, o Savior. nosso Senhor e Salvador. We have a hope, Então nós temos esperança, we have a future, nós temos um futuro, an identity, uma identidade and the ability to expect good things again. e a habilidade de esperarmos boas novas e boas coisas Have you ever novamente. felt this? Você já sentiu isso? When something good happens to you, Quando algo bom acontece com você, you start dreaming again? você começa a sonhar Oh novamente. man, Oh, man. this is such a great feeling. Isso é um sentimento tão bacana. When that is revived inside of you, Quando isso é revivado I dentro de believe it você, again. eu I acredito believe it again. novamente. Eu acredito novamente. how many times I've come to church Quantas vezes eu vim até a igreja and God simply e Deus simplesmente made me believe again. fez com que eu acreditasse novamente. This is hope, Isso é because on the esperança. cross, Porque na He cruz gave me the ability Ele me deu a habilidade to dream again, de sonhar because He novamente. is the God of hope. Porque Ele é o Deus da esperança. So no matter what's happening outside, Então não importa o que está acontecendo aí He's taking care fora, of you here Ele está inside. cuidando de você aqui He dentro. takes care of your needs. Ele toma conta das He tuas knows necessidades. where you are. Ele sabe aonde você está. Trials and tribulations Tribulações will e pass, desafios irão passar, but His word mas a sua will palavra never pass. nunca há de And passar. His word says, E a sua palavra diz: I am with you. eu estou com você. I am the God of hope. Eu sou o Deus da esperança. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. So hope is never postponed until heaven. Então, a esperança nunca é postergada até os céus. Think about that. Pense a esse respeito. Oh, in heaven everything's going to be okay. Oh, When nos céus tudo vai ser muito bom. Oh, when Jesus comes back, everything's going to be fine. Quando Jesus voltar, nossa, aí sim, tudo será muito bom. That's not the hope that Jesus is saying. Essa não é a esperança que Jesus está falando. Do you have Jesus only when you go to heaven? Você somente tem Jesus quando você for We aos have céus? Jesus now. Você tem Jesus So we agora? have a hope right now. Então você tem esperança agora mesmo? We have hope right now for blessings, Nós temos esperança agora mesmo for your spiritual growth, para as suas bênçãos, para o seu crescimento for gifts espiritual of the Holy Spirit, e perdão do Espírito Santo, for you to speak to people, para que você fale com as for you to pessoas, testify about the Lord's goodness. para que você possa falar da bondade do Senhor. There is hope right now. Existe esperança agora There is mesmo. hope right now. Existe esperança There is agora power mesmo. right now. Existe poder agora For you to mesmo. pray for people, Para que você olhe and para as they be pessoas healed. e eles sejam curados. Because cancer, Porque câncer it's nothing compared to our God. não é nada comparado or ao nosso any Deus. other disease. E nenhuma outra doença. Nothing compares to our God. Nada se compara ao To nosso the power Deus, of our God. ao poder do nosso But this is Deus. solidified Mas isso é when you have solidificado the ability quando você tem a habilidade to expect great things. de esperar grandes coisas. Church, are you expecting good things today? Igreja, você está esperando grandes coisas no dia de Because hoje, He's the God of hope. porque Ele é um Deus da And esperança. when we start dreaming His E dreams, quando começamos a sonhar os seus sonhos, we will see these things happening. nós veremos essas coisas The acontecerem. ability to dream again.
again, a habilidade de sonhar de to novo, hope again. de termos esperança novamente. Who said that you couldn't do it? Quem falou que você não poderia God fazer? called you to do O something. Senhor te chamou para que você fizesse Just algo. say yes to the King. Apenas diga sim ao Rei. God is preparing O you Senhor está te preparando for great things. para grandes coisas. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I believe that. Eu acredito nisso. Hallelujah. Aleluia. Glory to God. Glória a Deus. God always speak hope, Deus sempre fala esperança. words of hope, Palavras de esperança. before He gives you an assignment. Antes de Ele te dar uma missão. Oh man, and this is so great. Oh, isso é tão bom. He has words of hope, Ele tem palavras de esperança, even though you don't see it, mesmo que você não possa ver. even though you don't feel it. Mesmo que você não possa sentir. The word of God for you A prophetically palavra do Senhor para você profeticamente always brings you hope. sempre lhe traz paz. A There is esperança. always hope. Existe sempre esperança. The language of God, A linguagem de Deus it's a language of hope. é uma linguagem de With esperança. Gideon, Quando Gideão, he was afraid. ele estava com medo. He said, "You have courage, man. Você tem You're a coragem, man of homem. valor." Você é um homem de valor. Abraham, Abraão, old, já antigo, velho, couldn't have kids. não podia ter filhos. His wife is sterile. A sua esposa era You're gonna be a estéril. father of a nation. Você será pai de uma grande nação. Words of hope. Palavras de esperança. Even though it was not gonna happen on the natural, Mesmo que não poderiam ser concretizadas no the natural, word of God a palavra de Deus is much powerful than the natural. é muito mais poderosa The do que word o of natural. God A palavra do It's Senhor é supernatural. sobrenatural. It goes above the natural. Vai acima do natural. So what that you are old, if God told you that you're gonna have a kid, you will have a kid. Então não importa se você já está de idade avançada, That's se o what Senhor the falou que word of você God said to Abraham. vai ter um filho, você vai ter. Essa foi o que a palavra do Senhor falou para Abraão. That's the promise of God. Essa é a promessa de Deus. He promised you that you will speak in public Ele prometeu que você falaria em público and you're gonna preach the gospel of Jesus e Christ. que você irá falar e pregar o gospel de Jesus So Cristo. what that you, oh, I don't know how to do it. Oh, eu não sei como fazer. You don't know? Você não sabe? Do you think that Abraham knew how to get his wife pregnant? Você acha que Abraão sabia como em idade avançada poderia engravidar a sua Or esposa? cause her to be pregnant? Ou causá-la uma He gravidez? didn't know either. Eles também não But sabiam. that's the power of God. Mas esse é o poder de Deus. The word of God has power. A palavra do Senhor Has tem poder. resurrection E power. tem poder de Has ressurreição. life power. E tem poder Has de vida. transformation power. Poder de So there transformação. are no impossibilities to our Então não God. existe nenhuma impossibilidade The para o nosso language Deus. of God A linguagem de Deus It's a language of hope é uma linguagem de that brings esperança life to you and I. e traz vida para eu e você. Hallelujah. Aleluia. The language of God A linguagem do Senhor came to Mary, veio até Maria, young Mary. a jovem Maria. You're gonna be pregnant. Você vai ficar grávida. And by the way, the kid's gonna be the savior of the world. E, a propósito, a criança será o salvador do mundo. How? Como? I'm not even married. Eu não sou nem I don't casada. even know a man. Eu nunca estive com um homem. Man, the impossibilities on this Nossa, as lady. impossibilidades dessa senhora, The dessa jovem senhora. impossibilities. As impossibilidades. But she chose Mas ela escolheu to speak the language of God. falar a linguagem de Deus. Let it be according to your word. Seja feita de acordo com a sua That palavra. is the answer that we have to give God. Essa é a resposta que teremos Today, ter para Deus no dia de hoje. We hear about wars, Nós escutamos sobre guerra, uncertainties. sobre incertezas. We hear about all bunch of stuff. Nós escutamos muitas coisas. But we hear that our God is the God of hope. Mas nós escutamos que o nosso Deus é o Deus And de I esperança. say it, let it be according to your word. E eu digo, deixa ser feito de I acordo com a shall sua vontade. prosper. Eu vou crescer e prosperar. I am blessed. Eu sou I abençoado. am healed. Eu sou curado. I am saved. Eu sou I'm a salvo. new creature. Eu sou uma nova criatura. That's the word of God for you Essa and é a I. palavra de Deus para mim e para você. That's the language of hope. Essa é a linguagem da He is the esperança. God of hope. Ele é o Deus da esperança. Look,
we only need hope Olha, nós só precisamos de esperança when things are not going well. quando as coisas não estão bem. So he already has the medication for that. Então ele já tem a medicação pronta para isso. He says, oh, you're not feeling well? Ah, você não está se sentindo bem? Why don't you take this? Por que você não toma isso? I am the God of hope. Eu sou o Deus da Speak esperança. my language. Fale a minha linguagem. Agree with my word. Concorde com a minha When palavra. you agree that God is the God of hope, Quando você concorda que Deus é um Deus da esperança and you expect great e things, você espera grandes you coisas, are agreeing with the word of God. você está de acordo, concordando com a palavra de Deus. When Joshua, Quando Josué, Moses had just passed, Moisés tinha acabado de morrer. and now he is the leader, Agora ele se encontrava como líder, a young guy, um homem jovem. the word of God of hope for him. A palavra de esperança de Deus para a vida dele. No one shall stand before you. Ninguém vai ser um obstáculo para você. That's the word of hope that God has. Essa é a palavra de esperança que Deus tem. How? Como? I don't need to know. Eu não preciso saber. I just need to expect great things happening to me. Eu só tenho que esperar que grandes coisas irão acontecer Because comigo, God is in control. porque Deus está no controle. Hallelujah. Aleluia. I gave you a bunch of examples of the Bible, Eu posso dar muitos exemplos da Bíblia, but what has God spoken to you? mas o que Deus tem falado a você? Jesus promised, Jesus prometeu: I am with you always. eu estou contigo sempre. Matthew 28:20. Mateus 28, 28, he says, ele fala: I am with you. eu estou contigo. So if God is with us, Então, se Deus está conosco, who shall we fear? quem devemos nós temer? No matter what's happening, Não importa o que está acontecendo, He is for us. Ele é por nós. He is the God of hope. Ele é o Deus da esperança. Hallelujah. Aleluia. So we need to be careful Então nós temos que tomar cuidado where we put our hope, aonde nós depositamos a nossa esperança, because our hope needs to be anchored in God Himself. porque a nossa esperança tem que estar ancorada no próprio Deus. And it should not be E não deveria estar in methods, em métodos, seasons, em estações, systems, sistemas, or even what God did to you previously. ou mesmo naquilo que Deus fez contigo anteriormente. And you know this example, E você sabe esse exemplo? the example of Noah. O exemplo de Noé. God told Noah, Deus falou a Noé: build an ark. construa uma arca. He did, Ele o fez and He saved him, e o salvou, right? certo? And when everything was done, E quando tudo estava concluído, after decades of building an ark, depois de décadas construindo uma arca, God changes Deus muda the focus o foco. and says, oh, just leave it behind, by the way. Propósito. So Deixa now pra you're going to trás. be a farmer. Agora você vai ser um agricultor. He was a builder Ele era um construtor for one season. durante uma estação. God used the ark for a season. Deus usou a arca por uma estação. The hope was for the ark to be a shelter for a season. O projeto da arca para que a arca fosse uma proteção durante uma estação. When the season was gone, Quando a estação terminou, well, guess what? adivinha o que We aconteceu? don't need the ark no more. Nós não precisamos mais da arca. Our hope is not on the ark. A nossa esperança não está na arca, It is in the Creator. e sim no Criador, It is the one who knows the seasons. aquele que sabe as estações. He knows that you're going to go through seasons. Ele sabe que você passará por estações. And He knows what you need for each season. E Ele sabe o que você precisa para cada estação. We don't understand much about winter and summer here in Florida. Nós não entendemos muito sobre inverno e verão, outono, primavera e inverno. But there is a clothing Mas existe uma vestimenta. specifically for summer. Existe uma vestimenta específica para o verão. Pedro, please stand up. Pedrão, por favor, That's pode the ser de pé. Florida man right there. É um Linen. homem da Linen Flórida. is summer. De linho, camisa de linho. Summer, okay? But there's also a clothing for winter. Mas também existe uma roupa para o inverno. Like Dudu here. Like me. It's very cold in Florida right very now. We're under, it's like 28 degrees Isso in foi de here. propósito, gente. That was on purpose, by the way. Yeah. So it doesn't make sense for you to be, wearing like a heavy coat
on a 80-degree weather. Não faz sentido você estar vestindo uma roupa, uma jaqueta pesada de frio numa temperatura de 80 graus. So we need to make sure that we put our hope in God, Então temos que nos assegurar que depositamos a nossa esperança em Deus, not on the things that He used for a season. mas e não nas coisas que Ele usou apenas por uma estação. You know, I need to be frank with you. Eu preciso ser muito honesto com vocês. Some of us love their job title Muitos de vocês amam o seu título or no seu their trabalho. jobs. No seu trabalho. And there's nothing wrong with you going to school and you know, like learning new things and getting a job title. E não tem nada de errado você se esforçar, ir para a escola e adquirir um título no seu trabalho. But that's not who you are. Mas isso não é quem você é. God is using you in that place Deus está usando você naquele lugar. as a doctor, Como um as médico, an administrator, um as an administrador, accountant, como um contador, whatever that is. aquilo que quer que seja. That's just an arc É apenas uma arca for you to spend a season. para você investir e passar uma estação. Because friends, you will retire from your job. Porque, amigos, você vai se aposentar do seu trabalho. You will retire from your job title. Você vai se aposentar do título do seu But there's trabalho. one thing that you don't retire. Mas existe algo que você não se aposenta. It is your sonship. É a sua afiliação. Do you understand? Você entende? Jobs, Trabalho, things, coisas, they are tools for a season. eles são ferramentas para uma estação. Be careful where you put your hope in, Cuidado aonde você deposita a sua esperança. because we can be very frustrated sometimes. Porque nós podemos nos frustrar. Oh man. There is a question. Existe uma questão. We need to be pergunta. careful where we put our hope. Nós temos que tomar cuidado aonde depositamos a nossa esperança. Because so we are not frustrated, Para que nós não possamos nos frustrar, we need to always believe nós temos sempre que acreditar or question ourselves. ou nos questionar. Can He do it again? Pode Ele fazer de novo? Can He provide you the tools for another season? Pode o Senhor prover as ferramentas para você por mais uma estação? Can He do it Pode Ele fazer or not? ou não? And also we need to consider E também devemos levar em consideração what God is saying about this question. o que Deus está falando a respeito dessa pergunta. Because He's saying, I can Porque Ele está falando, eu posso and I will e eu farei. if your hope Se a sua esperança is in me, está em mim, not in the tool não na ferramenta, for a particular season. para uma estação em particular. The people of Israel O povo de Israel, went through a difficult time eles encararam um tempo de dificuldade. because the temple was built, the first temple was built. Porque o primeiro templo foi construído, It was huge, it was beautiful. era um templo muito grande e muito The bonito. Temple of Solomon. O templo de Salomão. Oh man, this is in Ezra. Beautiful temple. Isso está em Esdras. Well, guess what? It was destroyed. Sabe o que aconteceu? O templo foi destruído. And then the second temple was built again. E aí o segundo templo foi construído novamente. But Mas the Bible says, a Bíblia fala, as they were laying the foundation of the temple, conforme eles estavam trabalhando na fundação do templo, this is in Ezra 3:12, you can read later. Esdras 3:12, você pode ler mais tarde. He said that the priests, Ele fala que o sacerdote, the que Levites, os levitas, the head of the families, que os chefes de família and some old men, e são anciãos, they wept. eles choraram. They wept Eles choraram with a loud voice. com uma voz muito alta. You know what they said? Vocês sabem o que eles falaram? It's not the same. Não é o mesmo. It's not as big. Não é tão grande. It is not the same. Não é o mesmo. It's not the same. Não é o mesmo.
Their hope was in the temple, A esperança deles estava depositada in no the templo, in the building. no prédio. It had to be the same Tinha size. que ser o mesmo It tamanho. had to look like the same thing. Tinha que parecer da mesma maneira. This is a lesson for us. E essa é uma lição para nós. It doesn't have to be the same, people. Não precisa ser o mesmo. It meus doesn't amigos. have to look like the same. Não precisa parecer igual. The church is moving on. A igreja está movendo em movimento. God is moving. Deus está movendo. God is changing Deus us. está nos movendo. God is bringing us to new things. Deus está nos levando a coisas novas. It doesn't matter that was in the past was bad, Não é que o que aconteceu no passado foi ruim, but it was for a season. mas era apenas para uma God estação. is leading us Deus está nos to liderando the new. ao novo. Can He do a new thing in your midst? Pode lhe fazer algo novo no Can seu He meio. do something new? Pode lhe fazer algo novo. And you will look at it E você vai olhar and say, yes, God, e vai falar, sim, I Deus, accept your new. eu aceito o seu novo. Because those people Porque essas were pessoas crying. estavam chorando. It's not the same. Não é o mesmo. Oh man, this is bad. Isso é It's muito not ruim. the same. Não é o mesmo. Their vision wasn't in the structure, A visão deles estava depositada na parte estrutural. but let's hear what God was going to say. Mas vamos ver aquilo que Deus iria falar. Because God says, Porque Deus falou the glory of this second house que a glória desta casa, da segunda will casa, be greater será maior than the first one. do que a primeira. Before he gets to that verse, Antes de ele chegar nesse He verso, says, ele falou: I am the God, I own the silver, Eu sou o Deus, o dono da prata. I have the gold, Eu tenho o ouro. I have the earth. Eu tenho a terra. I decide where I go. Eu decido aonde eu vou. And then he goes, you have the same spirit Ele falou: Vocês têm o mesmo espírito, because I am in your midst. porque eu estou em vosso meio. But I made a decision. Mas eu preciso uma decisão. The glory A glória will be greater. será maior. So that is the expectation for us. Então essa é a nossa expectativa. What's happening tomorrow to you O que irá acontecer com você will be amanhã greater. será maior. It'll be more. E será maior. It'll be greater. Será ainda maior. Hallelujah. Hallelujah. We need to have that expectation. Nós temos que ter essa expectativa great things happening. de grandes coisas acontecendo. Awesome things happening Coisas maravilhosas acontecendo in our faith. na nossa fé. We need to grow Nós precisamos crescer in the expectation. na expectativa. How do you do that? Como você faz isso? You speak it. Você fala. We speak faith. Você fala a God fé. is doing something. Deus está fazendo I algo. say yes to the Eu king. digo sim ao rei. My God is good. Meu Deus é bom. He's sitting on the Ele throne. está sentado no He trono. is my God. Ele é o meu He's Deus. my Father. Ele é meu Pai. He has great things for me in Ele store. tem grandes coisas I para don't mim have to depositada. worry Eu não about tenho que se tomorrow. preocupar com o amanhã, Because God is for me. porque Deus é por mim. Hallelujah. Aleluia. We need to say that. Nós precisamos declarar isso. So as you see, hope can be lost, Então, como você pode ver, a esperança às vezes pode ser perdida. but also hope can be restored. Mas, da mesma maneira, a esperança também pode ser restaurada. You know, the people of Israel, Você sabe que o povo de Israel, they lost their hope eles perderam a sua esperança. when the 12 spies Quando os 12 went to espias see the promised land. foram ver a terra prometida, They came back. eles voltaram, They heard. eles escutaram, They didn't see it. eles não viram, They heard eles about escutaram giants. sobre gigantes. And guess what? E acreditem o quê? Their hope was gone. A sua esperança They terminou. heard. Eles escutaram. That's why the Bible É says aí por isso que a palavra de Deus fala, faith fé comes from hearing vem do ouvir the word of a God. palavra de Deus. Because when you hear Porque quando você escuta what the devil is saying, aquilo que o inimigo está you falando, lose hope. você perde You esperança, lose faith. você perde a fé, You hear about giants você escuta sobre and gigantes you give up. e você desiste. The question is, A pergunta é, what are you hearing today? o que você está escutando no dia de hoje? What are the giants Quais são os gigantes that people are yelling, screaming at que you? as pessoas estão gritando na sua You direção? have a decision. Você tem uma decisão. Well, Joshua and Caleb made that decision E Josué e Caleb fizeram essa decisão. in Numbers 14. Em Números, no versículo 14, They said, eles falaram: this land is so good. essa terra é muitíssimo boa. And besides, E decidiram: the Lord is with o us. Senhor é conosco.
He promised. Ele nos prometeu the land. essa terra. When you hear faith, Quando você escuta a fé, you see faith. você vê fé. The entire people Todo o povo who heard escutaram the words of fear, a voz do medo. they lost hope. Eles perderam a They esperança didn't enter the promised e não land. entraram à terra The prometida. people who heard the words As pessoas que escutaram a palavra, and said, "No, my God is the God of hope. o meu Deus é o Deus da That's esperança. a great land. He is with us." Essa terra é uma terra muito boa e Ele é I'm gonna be conosco. there. Eu entrarei nessa Only terra. those two people Há somente duas entered pessoas. the promised land. Somente duas pessoas entraram à terra prometida. You were called to enter the promised land. Você foi chamado para entrar na terra So you were prometida. called Então você foi chamado to believe in the God of hope para acreditar no Deus da and esperança act like God is giving you hope. e a agir de acordo como se Deus te deu esperança. Caleb was 85 years old. Caleb tinha 85 anos. He looked at his buddy Joshua. Ele olhou para o seu amigo Joshua. He says, "Josh, Ele falou assim: Josh, I am as strong, eu sou tão forte, tão forte as I was 40 years ago. Conforme eu era há 40 anos I want atrás. to enter the land." Eu entrarei essa terra. When you have the promise, Quando você tem a promessa, when you have hope, quando você tem esperança, the expectation of hope a esperança da fé grows. cresce dentro de Today, você. tomorrow, the day Hoje, after, amanhã, 40 depois de amanhã, years, 40 anos, we will see the Lord. nós veremos a Deus. Look at your parents. Olhe para os seus pais. Look at my parents. Olhe aos meus pais. Giselle's parents. Olha o Dirceu, o pai do Dirceu. Mrs. parents. Os pais da I Miss. got tired of listening to them. Jesus is coming back. Eu me cansei de escutar eles falando: Jesus está voltando. And their hope today, you go talk to them. E você vai falar com eles no dia de hoje? Is Jesus coming back? E Jesus está voltando? Is Jesus coming back, E mama? Jesus está voltando, mãe? There is a holy expectation Existe uma esperança of santa. great things happening. We will algo maravilhoso We will acontecendo. never stop saying, Nós nunca pararemos de He falar is our hope. que Ele é a nossa I esperança. expect great Eu things. espero grandes Jesus coisas. is coming back. Jesus está Great voltando. things are happening Grandes to me. coisas estão acontecendo. Aleluia. Aleluia. We need to position ourselves. Nós temos que nos posicionar. We need to position ourselves Nós temos que nos posicionar in a position of faith, numa posição de fé, speaking faith. falando fé. Our vocabulary must change. O nosso vocabulário tem que mudar. Our vocabulary must align with the vocabulary of heaven. O nosso vocabulário tem que se alinhar com o vocabulário dos céus. We speak words of faith. Nós falamos palavras de fé. We speak words of life. Nós falamos palavras de fé, We de speak vida. prophetic words. Palavras proféticas. We speak words of hope. Falamos palavras de esperança. Hallelujah. Aleluia. So we need to be careful where we put our hope. Então nós temos que tomar cuidado aonde depositamos a nossa esperança. Hope can disappear Esperança pode desaparecer when we feel alone. quando nós nos sentimos sozinhos. When we are alone, Quando estamos sozinhos, hope simply goes away. a esperança simplesmente desaparece. I want you to think about this. Eu gostaria que você pensasse nisso. When you feel alone, Quando você se sente sozinho, there is no hope. não existe esperança. Isolation Isolamento leads to loss of hope. conduz à perda de esperança. Romans 12:4-6. Romanos 12, de 4 a 6. Joãozinho, I think you got that one. Eu tenho aqui qualquer coisa. Oh, okay. Romans 12:4-6. For as one body we have many members, as the members do not all have the same function, so we, though many, we are one body in Christ. Assim como em um só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. Que somos somos um só corpo em Cristo. And individually members of one another. E individualmente membros uns dos I want you outros. to say that. Eu gostaria que você falasse isso. Individually, Individualmente, we are members somos membros of one another. de um ao outro. So you and I Então, eu e você are members somos membros of the body of Christ. do corpo de Cristo. That means that you alone, Então, o que significa que você, por si, you're not a church. você não é igreja. You are not a church. Você não é uma igreja. We are the temple, Você é o templo, not the church. não a igreja. We are the temple
Nós somos o templo, We're not the church. nós não somos a igreja. When Jesus comes back, Quando Jesus voltar, He's gonna take the church. ele vai buscar a igreja. Oh my God, this is Meu Deus, revelation. isso é revelação. Because some people Porque muitas pessoas, think that they are the church of God eles pensam que eles são a igreja and de they can Deus live alone e que eles podem viver at sozinhos. home. Em casa, No, não. we are the temple. Nós somos o templo, The temple of God. o templo de Deus. We are the church. Nós somos a igreja. Jesus comes Jesus vem to take His church. para levar a sua igreja. Not the temples. Não o templo, The church. a igreja, The bride. a The noiva. bride is the church. A igreja é a noiva. You are here today. Você está aqui no dia de hoje. Glory to God for your life. Glória a Deus pela sua Because you vida. understand that. Porque você entendeu isso. I want to encourage Eu you quero te encorajar to always understand que sempre entenda that alone que sozinho you're the temple, você é o templo, but together we are the church. mas juntos nós somos a When igreja. Jesus comes back, Jesus volta, He's picking up the church. ele está levantando a igreja, buscando a Glory igreja. to God. Glória a Deus. So this is very important. Isso é muito importante. Hope is restored by confessing the word of God. A esperança é restaurada através da confissão da palavra de Deus. Basically, hope protects Basicamente, a esperança protege our confession. a nossa confissão. So, Hebrews 10:23 to 25. Então, Hebreus 10, de 23 a 25. This verse is so powerful. Esse verso é tão poderoso. Let us hold fast the confession of our hope. Guardemos firme a confissão da esperança da nossa fé. The confession A confissão of our hope. da nossa esperança. What is your confession? Qual é a sua confissão? Marina, what is your confession? Marina, qual é a sua confissão? Man, this is powerful. Isso é poderoso. So beautiful. She's taking notes, people. Muito bonito, ela está anotando. You should take notes too. Você também devia estar Because anotando. on Life Group, she's going to talk about the notes that she's writing down, Porque by the no way. Life Group ela vai falar das notas, das anotações que ela está fazendo. I'm in love. Ai, eu estou With the apaixonado church. com a igreja. This is so beautiful. Isso é tão bonito. What is your confession? Qual é a sua confissão? It has to be a confession of hope. Tem que ser uma confissão de fé, de esperança. Because perhaps your confession today, Porque talvez a sua confissão no dia de hoje it's a confession of fear. é uma confissão de medo. Oh, I don't think it's going to happen to me. Ah, eu não acho que isso vai acontecer comigo. Oh, I don't think God is going to do that for me. Eu não acho que Deus irá fazer isso por mim. Oh, I don't think that speaking in tongues is for me. Eu não acho que não falar em línguas não é para mim. Oh, I don't think that, like I will ever pray for somebody and they're going to be healed. Eu não acho que eu vou orar para uma pessoa e a pessoa nunca será curada. Let's be honest. Vamos ser sinceros. How many have said this? Quantas pessoas falaram isso? How many of us have said these words? Quantos de nós já não falamos essas Oh, palavras? guess what? Sabe That's o a quê? confession of your faith. Essa é uma confissão da sua fé. It is the confession of your hope. É a confissão da sua esperança. God brought you here O Senhor te trouxe to aqui redeem para redimir, the confession of your hope. para redimir a confissão da sua My esperança. confession will be, A minha confissão será: I will speak in tongues. eu falarei em línguas, I will pray, and by the power of God, they will be healed. eu orarei, pelo poder do Senhor eles serão curados. The gifts of the Spirit are for me. Os frutos do Espírito são I para will mim. preach the gospel. Eu vou pregar o Evangelho. I am saved. Eu sou salvo. I am a blessing. Eu sou uma bênção. I am a witness of Jesus Christ. Eu sou uma testemunha de Jesus Cristo. That's the confession of our hope. Essa é a confissão da nossa That esperança. great things are about to come. Que grandes coisas estão por vir. I always remember Bruno. Eu sempre lembro do Bruno. My dad O meu pai put together a series. fez uma série. And during that time, E durante aquele tempo, before we started the service, antes de nós começarmos o culto, we sang a song. nós cantávamos uma música. And Bruno always sings this song. E o Bruno sempre essa música. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer. Great things are about to come. Great things are about to happen. Great things are about to happen in this place. That's the song. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Essa So música. every time we ask Bruno to sing a song, he sings that song. Todas as From vezes like que nós 20 years pedimos ago.
pro Bruno cantar essa música, ele canta essa canção. Essa That's canção foi the escrita confession 20 of your anos faith. atrás. Isso é a confissão Confession of your da faith. esperança, da fé dele. Great things are about to come. Grandes coisas estão por vir. Great things are happening to you. Grandes coisas estão acontecendo com Great. você. We are in collision Nós estamos em rota de with colisão blessings. com as bênçãos. Collisions. Colisão. Route of collision. Boom. Rota de colisão. Boom. We will Nós iremos, see the goodness of the nós Lord. veremos a bondade do Senhor. Hallelujah. Aleluia. Let us hold fast the confession of our hope Vamos todos nós confessar a esperança da nossa fé without wavering. sem vacilar. For he who promised is faithful. Porque aquele que prometeu é fiel. Look how beautiful now. Olha que bonito agora. And let us consider how to stir up one another to love and good works. E vamos encorajar um ou outro em amor para fazerem boas obras. Not neglecting to meet together. Mas nunca negligenciando encontrarmos. We cannot neglect to meet together Nós não podemos negligenciar as nossas reuniões. because we are the church Porque nós somos a igreja and because we need to help each e other porque nós precisamos ajudar um ao outro with words of hope. com palavras de esperança. And look what it says. E olha o que ele fala. Back in those days, Naquele tempo, as it is the habit of some people, como é o costume de alguns, some people had the habit of not going to church. algumas pessoas tinham o costume de não ir ao templo, à igreja. And the writer of Hebrews is teaching us what not to do E o autor de Hebreus está nos ensinando ao que não fazer and what to do. e o que fazer. He says, but Mas- encouraging one another Mas encorajem uns aos outros, because the end of times is coming. porque o final dos tempos é perto. This is the confession of our faith. Essa é a confissão da nossa fé. This is how we say things. Essa é a maneira como nós falamos as coisas. So biblical hope is not the denial of difficult things. Então, a fé bíblica, a esperança bíblica não é negar as coisas bíblicas. It doesn't deny our faith, the difficulties. A esperança bíblica não é negar as dificuldades, But it's the faith mas sim fé that God is in control que Deus está em and controle He's faithful e Ele é fiel to take you para te levar and to bless you. e abençoar. Because trials Porque desafios are são temporary. temporários. We don't live in the trials and tribulations. Nós não vivemos os desafios e tribulações. So the confession of your faith Então, today a confissão da sua fé no dia de hoje could be, poderia ser: this shall pass, isso há de passar, because God is good porque Deus é bom and He cares for me. e Ele se importa comigo. Hallelujah. Aleluia. So it's important to see in Romans 15:4. É importante vermos em Romanos 15:4 Everything that was written que tudo aquilo que foi escrito from all times, do tempo passado they are for our instruction foi criados para nos ensinar and through endurance e através dos tempos and through the encouragement of the scriptures, e por meio da perseverança das Escrituras, we may have hope. para que nós possamos manter a esperança. The Bible is saying A Bíblia está falando that everything that is written in the Bible que tudo aquilo que está escrito na Bíblia is so you may have hope. é sim para que você possa ter esperança. Read the verse. Leia o verso. Everything Tudo that was written que foi escrito from the beginning of times desde o começo do tempo is to encourage you é para te encorajar, so you have hope. para que você possa ter esperança. The Bible that you carry, A Bíblia que você carrega it's a manual é um manual of hope. de esperança. When you take your Bible now, Quando você pega a sua Bíblia agora, oh, thank you for your hope. obrigado pela sua You have esperança. words of hope for me. Você tem palavras de esperanças por mim. And I want to end this E message eu gostaria de terminar essa with mensagem Isaiah 43 verses 2 and 3. com Isaías Because if everything 42, was 2 e 3. if everything that was written is to give us hope, Porque se tudo que for escrito foi escrito para nos dar esperança, let's read
Vamos ler what God speaks to us. aquilo que Jesus fala por nós. Well, when you pass through the waters, Quando você passar pelas águas, I will be with eu you. estarei contigo. And through the rivers, E através dos rios, they shall not overwhelm you. eles não te submergerão. When you walk through the fire, Quando andares pelo fogo, you shall not be burned, você não será and queimado, flame shall not consume you. e as chamas não hão de te For consumir. I am the Lord your God, Porque eu sou Deus, o seu Deus, the Holy One of Israel, o Santo de Israel, your Savior, o seu Salvador, the God of hope. o Deus da esperança. It doesn't matter what's happening. Não importa o que está acontecendo, He is redeeming your hope. Ele está redimindo a sua Today, esperança no dia de hoje. He is saying to you, Ele está falando para você actively, ativamente. expect good things to you. Espere grandes coisas por você. Expect growth, Espere crescimento, expansion, expansão, blessings. bênçãos. We're not going to be at the surface anymore. Não estaremos mais na We are superfície. going to go Nós down, vamos por fundo. getting to know God. E para conhecer a Deus, Our homes as nossas casas will be serão a place of salvation. lugar de And salvação. my house A minha casa will serve servirá the kingdom of God. o reino de My Deus. car serves the kingdom of O meu God. carro serve o reino de Deus. My kids, my wife, everything that I Meus have filhos, minha serves esposa, the kingdom of God. todos, em tudo que eu tenho serve ao My reino de confession Deus. is, A minha confissão Great é: things are about to come. grandes coisas estão por vir. My confession is, Minha confissão I é: know who my God is. eu sei quem é o meu He is Deus. with me. Ele está comigo. And whatever is happening to me right E now, tudo que está acontecendo I comigo know agora it's mesmo, temporary. eu sei que é Because temporário. God is with me. Porque Deus está When I comigo. pass through the fire, Quando eu passar pelo fogo, nothing will happen to me. nada acontecerá comigo. Think about this. Pense nisso. If you have hope in God, Se você tem esperança em it Deus, doesn't matter what's happening. não importa o que está You are acontecendo, safe in God. você está salvo The em devil is Deus. not going to take your hope away. O inimigo não vai tirar a sua It's esperança. not the natural. Isso não é o It is natural, the spiritual. é espiritual. Because when you lose your hope, Porque quando você perde a sua esperança, you negotiate God's principles. você negocia o You princípio walk divino. away from God. Você anda para longe de But if Deus. God is with you, Mas se Deus é contigo, He speaks the language Ele fala a that you linguagem. speak the language. Que você fala a You linguagem. understand. Você It entende. is difficult. É difícil. I don't understand. Eu não entendo. I don't know how it's gonna be. Eu não sei como But será. I know that God is with me. Mas eu sei que o Senhor está comigo. And I expect great things to E eu happen. espero grandes So coisas in the acontecendo. midst of the fire, Então, no meio do fogo, no flame is gonna burn me nenhuma because chama God is for me. há de me queimar, porque That's Deus the é comigo. Essa é a confissão of your faith. da sua fé. That's the confession of my A hope. confissão da minha esperança. This is how we speak, people. É dessa maneira como nós falamos. This is how one church leads. É dessa maneira como a By igreja, the confession of our hope. como essa igreja lidera com a confissão da And I nossa believe that esperança. today, E eu acredito que no dia it's de a hoje time é tempo for us to take that understanding nós tomarmos posse desse and entendimento put into e practice. colocarmos em prática. You know how you can do that? Você sabe como você pode fazer isso? You can start speaking, confessing the Você word. pode começar confessando a palavra You de can say, I Deus. am saved. Eu sou salvo. How about we stand? How about we stand? Vamos nos portar de pé. Okay. It is our time to practice É a now. nossa hora de praticar isso. We're about to finish. So it's your time. Come on. Start saying the word of God. Começa a falar a palavra de Deus. Confess the word of God. I am Confessa a palavra de Deus. saved. Eu sou salvo. Jesus, thank you because you're coming back. Jesus, obrigado. I am healed. Eu sou curado. Say it. Diga, Confess the word of confesse a palavra God. de Deus. Confess the word of God. Confessa a palavra Say de it. Deus. Say it. Diga, I am. diga. God is for me. Deus é por mim. Yeah. Yeah. Okay. So say it. Então diga. Say it. I have faith in me. Diga, eu tenho fé em mim. Great things are about to come. Grandes coisas estão por vir. Great things are coming. Grandes coisas estão por vir. Confess. Confess. Confesse. Say, I am yours. Eu sou seu. Don't be ashamed. Não tenha vergonha. Say, I am yours, Eu sou Jesus. seu, Jesus. I belong to Eu you. pertenço a ti. I am prospered. Eu sou próspero. I prosper in everything that I do. Eu prospero em tudo que eu faço. I have your love. Eu tenho o seu amor. I have your freedom. Eu tenho a sua liberdade. I am yours. Eu sou teu. The devil cannot touch O me. inimigo não pode me tocar. I am covered by the blood of Jesus. Eu sou governado e coberto I am pelo sangue de Jesus e protegido. I am yours. Eu sou teu. Hallelujah. Aleluia. Now, if you
you want to be a little bit more bold, Se você quiser ser um pouco mais ousado, I'm going to invite you, if you want to, se você quiser, eu vou te convidar. go to somebody Vá- and say these words. Vá até alguém e diga essas palavras. Say, you are a child of God. Você é um filho de Deus. You belong to Você Jesus. pertence a Jesus. You are a blessing. Você é uma You bênção. are a blessing. You are made for great things. Você é feita para grandes coisas. Say it. Você foi criado para grandes You are a coisas. blessing. Para grandes coisas. Don't be Para grandes ashamed. coisas. Say it. Diga, God chose you o Senhor escolheu você for a purpose. por um propósito. He knows you. Ele te conhece. He created you. Ele te criou. He has great things for Ele tem you. grandes coisas para você. You are forgiven. Você é perdoado. Accept the forgiveness of God. Aceite o perdão de Deus. Live a life of prosperity. Viva uma vida de prosperidade. Live a life of hope. Viva uma vida de esperança. Say it. Say it to the person. Diga à pessoa, You are forgiven. você é perdoado. You are a blessing. Você é uma bênção. You belong to God. Você pertence a Deus. And it is your time. E é a sua vez de abençoar outras pessoas. Hallelujah. That's the confession of our faith. Essa é a confissão da nossa fé. Your name is the greatest. Your name All right. is the name above them all. Deixa eu tomar o microfone. Just 1 second. Good morning, everyone. Good morning. Bom dia a todos. I've been fighting these words since the pastor started praying. Eu estou lutando dentro de mim desde quando começou o pastor pregar. But God wanted me to tell the church is for all of us E Deus quer falar para toda a igreja agora that He's the same God. que Ele é o mesmo Deus, That He's the same God of yesterday. que Ele é o mesmo Deus de ontem, He's the same God of de today. hoje, And He's the same God of always. e Not que on Ele é tomorrow. o mesmo Always. Deus de The sempre, same de sempre, God. sempre o mesmo Deus. And I cannot go home without saying these E eu words. não posso ir para casa sem falar essas I palavras. was fighting it. Eu estava lutando And I was thinking, it's in my head, it's only me. e estava na minha cabeça, mas é só para mim. But then I start asking the Holy Mas Spirit eu perguntei para o Espírito Santo to confirm those words para to me. confirmar essa palavra. And my heart feel like it was getting out. E o meu coração parece que estava saindo pela boca. So when Jason came and sit down to me, Quando o Jason falou isso para mim, he came and sit down next to me. ele sentou do meu lado And I said, e eu falei: God is telling me to say these words to Deus the está church. falando para eu falar He isso para a is the igreja. same God Ele é o mesmo Deus yesterday, de ontem, today, de hoje and e always. de sempre, eternamente. Aleluia! Glory to God. Thank you so much for coming. Muito obrigado a todos por virem. Life group on Wednesday and Thursday. Life Group, You na quarta have e na to be quinta, there. você tem que participar. And we want you to bring hope to the life group. E nós queremos que você traga esperança Words of para o Life Group, palavras de bless you. esperança. Thank you Deus for te abençoe. coming. Obrigado por vir. Aleluia.